Bueno, pues buenas tardes. Vamos a empezar una nueva sesión del seminario Anábasis. Hoy tenemos la suerte de contar con nosotros, con el profesor Pedro Pereira, del Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Él es licenciado en antropología y doctor en la misma disciplina y lleva muchos años trabajando en esa intersección que hay entre la antropología de la religión y la antropología de la salud. Además tiene no solo una formación multidisciplinar, sino que además su ejercicio como docente también le ayuda a mantenerse abierto a diferentes perspectivas sobre este campo de la antropología, porque imparte docencia en diferentes grados, en diferentes títulos, tanto de grado como de posgrado, en el Instituto Politécnico, desde titulaciones relacionadas con el mundo del turismo a titulaciones como enfermería. Entonces tenemos la suerte de contar con él hoy para exponernos los resultados de su investigación doctoral, que ha sido muy recientemente publicada, aunque la tesis de doctorado ya tiene algunos años, ¿verdad? Ahora quizá nos cuente un poco de la historia editorial de este libro, pero hoy viene a presentarnos esta obra que se titula En busca da saúde, oculto da señora de Saúde numa perspectiva antropológica. Bueno, pues Pedro ya es un buen amigo nuestro, un viejo conocido, participó en Anábasis en el primer año, en el primer curso, aunque desgraciadamente en aquel tiempo no manejábamos tantas tecnologías y no tenemos su intervención grabada, pero hoy nos vamos a resarcir. Así que os invito a todos a que le escuchemos con atención y que después podamos hacerle algunas preguntas con las que nos aclare más esos aspectos de este culto mariano en concreto, que creo que pueden ayudarnos a desarrollar esa vía de atención integral en la que la enfermería dice que quiere trabajar. Pedro, muchas gracias por estar con nosotros y tienes la palabra. Gracias, Juan Diego. En primer lugar, quería cumprimentar a todos presentes. Voy a intentar hablar en mi mejor castellano. Si no entienden alguna palabra, por favor, me digan y intentaré decirla de otra manera. Queria agradecer, claro, a Juan Diego, a Diego também. É um prazer voltar aqui a Huelva, voltar a falarmos. Aquilo que tentarei fazer é falar, claro, de meu livro, que cruza, de facto, a religião com a saúde, que ha tido uma grande proximidade ao longo do tempo. Lo que me propongo hacer es, en primer lugar, poder, de alguna forma, hacer un encuadramento general sobre la actualidad de la religión, en primer lugar. En segundo lugar, poder hablar de la actualidad de la religión. ¿Por qué es actual? ¿Por qué es importante la religión? Después tentaré hablar de facto sobre el libro, tentaré decir los aspectos principales de este estudio. Comenzando por la importancia de la religión y su pertenencia, hay un escritor llamado André Malraux, muy conocido, que ha dicho una frase muy famosa, que será mais ou menos esta: del siglo XXI, será religioso ou não será? De facto, Malraux ha dicho, apesar de la frase ser muy famosa, Malraux ha dicho que nunca ha dicho esta frase. Un traductor de Malraux, un estudioso de Malraux, llamado Claude Tannery, que ha sido mi profesor, disse que Malraux só poderia dizer que o siglo XXI ha sido espiritual ou não será, não religioso. Mas Malraux disse que nunca ha dito esta frase. Malraux, em 1955, ha dito uma outra coisa, sobre a qual hablarei em seguida, que me parece interessante para falarmos sobre a religião. A religião que me proponho falar es sobre la religión en este mundo. Claro que la religión habla sobre un otro mundo,
pero na abordagem antropológica, aquilo que puedo hacer es hablar sobre as influências que a religião sofre neste mundo e de que forma a religião pode ser uma estratégia para nos relacionar com um outro mundo. Há poeta português muito conhecido chamado Luís de Camões, que, por certo, será uma espécie de Cervantes, não é? É paralelismo. E Camões ha dito que todo o mundo é composto de mudança. Se mudam os tempos e se mudam as vontades, as ganas. É verdade. Para mim, a diferença não é a mudança é universal. A diferença é a rapidez da mudança. Em nossas sociedades, a mudança é muito rápida. Como falávamos durante o café, me parece que, apesar de as mudanças serem universais, serem muito rápidas, há uma coisa que não cambia. Samuel Beckett, em seu livro A Espera de Godot, não sei como é a tradução para castelhano, Waiting for Godot, a certa altura disse que o essencial não se altera. O essencial é sempre o mesmo. Me parece que as ganas religiosas, ou se quiserem, as ganas espirituais, são sempre as mesmas. Não que sejam sempre as mesmas, mas sua presença está sempre presente em todas as sociedades. Não há nenhuma sociedade em mundo que não tenha crenças religiosas. Os antropólogos reforçam esta ideia. Não quero dizer que a religião não se ha transformado. Claro, em Portugal se ha transformado. En España se ha transformado de varias formas, pero las profecías del fin de la religión, desde Nietzsche, la muerte de Dios, de Max Weber, del desencantamiento del mundo, no se ha concretizado, porque ni en siglo XIX, ni en siglo XX, ni en siglo XXI ha desaparecido la religión. Podemos agora chegar a Malraux de novo. Malraux, aquilo que ha dito em 1955, ha sido uma outra coisa. Malraux ha dito, e vou fazer a tradução para castelhano, da melhor forma possível, o drama da civilização do ciclo das máquinas não é ter perdido os deuses, pois los perdió menos do que recapitulando, o drama da civilização do ciclo das máquinas não é ter perdido os dioses, pois los perdeu menos do que aquilo que diz. Foi ter perdido toda a noção do que é o ser humano. Há aqui duas ideias interessantes, uma sobre a qual não vou falar, que é a perda da ideia do que é o ser humano. Necessitaríamos de muito tempo para falar sobre isto. Sobre as máquinas, me parece algo interessante, porque me parece que nós hemos hecho uma ação dupla. Hemos maquinado os seres humanos e hemos hecho uma forma de humanizar as máquinas. As máquinas me parece que são cada vez mais humanas e me parece que, à la vez, os seres humanos se são cada vez mais maquinais. Penso em uma obra de Chaplin, Os Tempos Modernos, em que Chaplin, na linha de montagem fordista, ao sair, continua repetindo o mesmo, não é, com seu poeta. A diferença é que durante a sociedade industrial, as marcas são o corpo e nós podemos ver as marcas. Numa sociedade dominantemente de serviços, não há marcas corporais, há outro tipo de marcas. As marcas podem ser saber onde está meu telefone, onde está. As marcas podem ser saber se eu respondi a um e-mail. São outro tipo de marcas.
que não são visíveis, e como não são visíveis essas marcas, não é possível as combater. Claro que as mudanças são muitas, não é? Na religião, apenas duas ou três mudanças, duas ou três transformações. Desde logo, há um enfraquecimento da hegemonia religiosa, da religião católica, por exemplo, pluralismo religioso, a individualização da religião, uma autonomia religiosa. Há um antropólogo e sociólogo chamado Pierre Bourdieu que habla de mercado da fé, que é interessante porque, do mesmo modo que nós podemos comprar outras coisas, podemos comprar elementos religiosos e compor uma fé, a privatização da fé e até o nomadismo religioso. Cada vez mais temos pessoas que podem buscar um elemento numa religião, outro elemento noutra religião, e fazer uma espécie de sincretismo religioso para compor sua própria religião. Por vezes, quando falam de Deus, falam em su Deus, mi Deus, que é um Deus que não é o mesmo da religião católica, por exemplo. É a forma como concebem o que é Deus. E, por lo tanto, não me parece que a modernidade, a globalização, ha esgotado a riqueza e a criatividade da vida religiosa. Na vida religiosa há uma flexibilidade que permite se adaptar aos mais diferentes contextos e talvez nós possamos dizer que o mundo se há desencantado menos do que aquilo que se diz que se há desencantado. Aquilo que quero dizer é que o mundo continua encantado. Nós outros é que talvez nos tenhamos distraído do encantamento do mundo. Nossa vida depressa há nos impedido de contemplar o mundo. Há uma relação com o mundo, com a natureza, por exemplo, que é uma relação, em minha opinião, profundamente utilitarista. De que forma a natureza e os seres humanos podem servir minha causa. Esta relação pragmática com o mundo nos impede de pensar, por exemplo, na extraordinária beleza de uma flor, de uma rosa, por exemplo. Temos uma tendência para usar a ciência para fragmentar a rosa, explicar a rosa como funciona. Há um filósofo chamado Thomas Nagel que fala sobre o morcego, creio que se diz morcego, Murciélago. É animal, mamífero. Que vuela. Murciélago. Morcego. E a pergunta é, o que é um morcego? O que é? É claro que todos sabemos o que é um morcego, mas Thomas Nagel diz uma outra coisa. Aquilo que ele diz é que nós sabemos como é que voa o morcego, como é que se alimenta o morcego, sabemos imensas coisas. O que nós não sabemos é o que é para o morcego ser um morcego. Talvez isso nós sabemos pouco, não é? Aquilo que talvez nos há faltado é poder não olhar para uma flor e dissecar a flor, mas talvez tão só contemplar a flor. Bom, a crença em la Senhora da Saúde se enquadra naquilo que os antropólogos chamam religião popular. A religião popular é uma religião difícil de definir, é uma crença muito difusa que está relacionada com, neste caso, com o cristianismo, com o catolicismo. Há alguns desvios das concessões mais teológicas, claro. Há uma liberdade maior dos crentes para pensar e fazer algum tipo de ações religiosas, por exemplo, para tocar. É uma religião profundamente imanente, menos transcendente e mais imanente.
e existe sempre em diálogo com a religião instituída. A Virgem tem algo interessante, porque, em minha opinião, a Virgem tem um pé na religião oficial, a religião católica instituída, e tem um outro pé na religião popular. E faz uma espécie de interface entre uma crença e outra crença. Por exemplo, em um outro caso que há estudado, as peregrinações a pé a Fátima, mais recentemente, nos últimos 10 anos, se habla não daquilo que era habitual, que eram aparições de Fátima, mas se habla de visões. Esta mudança, este cambio de aparições para visões é particularmente interessante. Porque para os crentes continuam sendo aparições. Contudo, para a teologia é mais fácil pensar em visões. As visões estão centradas naquilo que o crente vê. As aparições pressupõem a existência efetiva da Virgem. Ora, mas o que é comum é a Virgem, que continua tanto na religião instituída como na religião popular. Quando nós falamos do culto à Senhora da Saúde, é claro um culto mariano e se enquadra, de uma forma geral, em cultos femininos das Vênus renascenses, do Paleolítico, de todos os santuários marianos, os mais diversos, mesmo do Rocio, São Vicente, La Salete, todos. Os mais grandes santuários católicos são santuários de cariz mariano. O que é interessante porque numa religião monoteísta masculinizada há uma figura feminina, que é uma figura feminina que tem uma importância crucial. Durante alguns períodos da história da Igreja, alguns pensado em criar um outro culto mariano, não é? Criar um culto que se separasse da Igreja. Em Portugal, eu, em meus estudos, he encontrado cerca de 1000 invocações de la Virgen. 1000 invocações, que é uma missão. Há em Portugal um lugar no centro do país que há uma invocação da Virgem que é La Senhora de Tudo. De tudo, todo. Não é necessário outra senhora, porque ela é de todo, não é? É de todo. A dimensão, de facto, é muito grande. O culto da Senhora da Saúde começado no século XVI, apesar de a primeira imagem que conhecemos do século XII em Oporto, mas o culto ha começado no século XVI. Ha havido uma peste muito intensa, uma epidemia muito intensa em Lisboa, que depois se ha disseminado por o país, e o culto ha seguido a epidemia. Umas vezes lega antes, outras vezes lega depois. Umas vezes o culto à Virgem se serve como uma forma de prevenção, outras vezes serve como uma forma de reação à epidemia e outras doenças. Em meus estudos, he percorrido o território português, de norte a sul, ha hecho diverso trabalho de terreno. O mais importante, e talvez me situaria aqui nestes elementos mais relevantes, claro que a relação entre a religião e a saúde não somente universal, mas está presente desde Antigo Egito, em Roma, Grécia, ao longo de toda a Idade Média, sempre presente nesta estreita relação entre a religião e saúde.
Aquilo que me parece mais estranho e talvez mais interessante é o ponto de partida para o trabalho, por que em século XXI, quando temos um desenvolvimento biomédico tão elevado, por que as pessoas continuam a recorrer a crenças religiosas para fazer face a situações de saúde. Este paradoxo é para mim o mais interessante e é o ponto de partida do meu trabalho. O singular da crença na religião, em La Senhora da Saúde, me parece que passa desde logo por uma afirmação que para os crentes, para eles, a biomedicina é muito importante, a religião instituída é muito importante, pero tanto a la vez a biomedicina tem competências muito definidas, há uma preocupação com o corpo e os crentes recorrem à biomedicina para fazer face a situações de saúde no corpo. E a segunda, a religião instituída, é muito importante para estes crentes que recorrem a ela para fazer face a situações que têm a ver com preocupações relacionadas com a alma. Essa divisão é muito clara para eles. Todavia, tanto a biomedicina é reducionista para estes crentes, não permite que estes crentes tenham uma voz, como a biomedicina é reducionista, porque para eles Deus é um ser muito distante. Estes crentes têm ganas de que sua relação com seres sobrenaturais possa ser muito mais cercana. O que eles sentem, do meu ponto de vista, é que a biomedicina e a religião instituída fazem uma espécie de silenciamento de seus discursos. Por um lado, a biomedicina promete tratar o corpo, pero em troca, aquilo que faz é uma ressignificação, por um lado, do discurso, que passam a ramar ao discurso dos crentes crenças, e, por outro lado, uma ressignificação das identidades. Os crentes passam a ser amados como pacientes, doentes, enfermos, por vezes clientes, não sei se a palavra é a mesma, clientes. Usuários. Na religião instituída, aquilo que ela promete é salvar a alma dos crentes. Pero, em troca, aquilo que quer é ressignificar seus discursos, que passam a ser superstições. E, a la vez, a identidade dos crentes passam a ser legos. Creio que a palavra é a mesma. Ora, há uma escritora muito conhecida chamada Marguerite Yourcenar, que habla sobre as memórias de Adriano, e a certa altura aquilo que ela disse é que coloca, claro, Adriano a falar para seu filho Marco Aurélio, que é um pensador estoico interessantíssimo, e a certa altura aquilo que Adriano, que está próximo de sua morte, aquilo que diz Adriano é que é difícil se quedar imperador perante o médico, e mais difícil ainda é se quedar homem. Não sei se é claro o que eu digo. Essa dificuldade de se quedar no limite, se quedar persona. Ora, para os crentes da Senhora da Saúde, aquilo que eles querem é se quedar personas. Michel Foucault ha dito que até o século XVIII há por parte dos médicos uma valorização do discurso das pessoas. A forma de aceder àquilo que é a enfermidade
es también a través del discurso de las personas. Pero después del século XVIII, século XIX y después século XX, el discurso ha perdido, la voz de los enfermos ha perdido valor. Porque tenemos una tecnología que permite yo acceder al cuerpo de la persona sin tener que oír y traducir su discurso. Temos aquilo que alguns antropólogos da saúde chamam o paciente de papel, o paciente virtual. Acima de tudo, serão pacientes que talvez, pessoas que não têm uma voz, ou tendo voz, que sua voz não é ouvida ou não é valorizada. Os crentes relacionados à saúde querem afirmar seu discurso. Não são crentes que querem negar a biomedicina, não querem negar a religião instituída, querem, à la vez, a biomedicina, a religião instituída e querem, simultaneamente, ter uma voz para fazer uma coisa que é uma das mais importantes, que é um alívio de seu sofrimento. El sufrimiento propuesto por la religión instituida es una concepción de sufrimiento que relega para un otro mundo las más-valias del sufrimiento. Pero para estes crentes, aquilo que querem é uma valorização, uma diminuição do sofrimento neste mundo, e não no outro mundo. Claro que querem uma vida eterna, claro que querem estar cercano de Deus, pero a la vez querem uma vida sem sofrimento, porque o sofrimento, aquilo que ha dicho Oscar Wilde, e depois o poeta Fernando Pessoa, é que o sofrimento é momento muito longo. Longo se diz também em castelhano. Largo. É momento muito largo. Os clientes, aquilo que querem é que esse momento seja menos largo e que se possa ser, de alguma forma, suportável. Aquilo que ha dito Nietzsche é que, de sua visão perfeitamente ateísta, não é? Claro, anticristã, melhor dizendo, não é tanto, é um anticristianismo vingado, claro. Nietzsche, aquilo que ha dito é que o problema do sofrimento é que não há sentido, não é? E como não há sentido, esse é o problema do sofrimento. Claro que para um católico o sofrimento pode ter um sentido. Nós não hemos conseguido chegar àquilo que o escritor Thomas Mann, em sua Montanha Mágica, que habla sobre a enfermidade, não é? É um sanatório onde a enfermidade está presente. E aquilo que ha dito Thomas Mann é que deveríamos criar uma enciclopédia com 20 volumes, com todas as formas de sofrimento que pudessem ser abarcadas lá. Claro que é uma utopia de escritor, e o sofrimento continua naturalmente presente, não é? Mas a ideia é encontrar uma forma de viver com o sofrimento. Aquilo que fazem todas as sociedades humanas as sociedades humanas são de certa forma uma espécie de empreendimentos para construir mundos. Estes mundos são mundos que de várias áreas, não é? Mundos do cotidiano, mundos da arte, mundos da literatura, os mais diversos, mundos da religião, e são mundos que são sempre profundamente precários. Aquilo que pode acontecer com grande facilidade é que uma aflição pode desagregar esses mundos, pode desmoronar esses mundos. Aquilo que hace a religião é uma forma, muitas vezes, não de impedir que o sofrimento exista,
ainda que seja desejável, mas encontrar uma forma de viver apesar do sofrimento. Esta expressão religiosa é, para mim, aquela que está muito presente em a crença de Nossa Senhora da Saúde. Para os crentes, aquilo que eles... primeiro, talvez valha a pena dizer que é um culto profundamente feminino. A maioria das pessoas são mulheres que falam com uma outra mulher, que é a Virgem, e aquilo que querem fazer é uma concessão que é holística, claro. Aquilo que querem é investir, dotar a Senhora da Saúde de poder. Este investimento de poder permite que, desta forma, encontrem uma maneira de absorver, de angariar esse poder para garantir que sua família, seus filhos, sua pareja, puedan viver sem sofrimento, puedan viver sem enfermidade, mas ainda que puedan encontrar uma forma de promoção da saúde. Esperar que em próximo ano puedan continuar com saúde. Como se hace este investimento de poder? De que forma se hace? Em primeiro lugar, rezando, orando, claro. Mas mais do que isso, hablando com a Senhora da Saúde, hablando com a imagem da Senhora da Saúde. E prometendo, fazendo promessas, não é? Hablando como é que hablam, como me ha dicho uma das crentes que falou comigo, me ha dicho algo assim: hablo com a Senhora da Saúde como estou falando com você aqui. Hablando. Para estes crentes, a imagem é muito mais do que uma imagem. Em meu trabalho de terreno, algo que há registrado, que há escrito muitas vezes, é não sei como lhe diz a expressão em castelhano, que é um roubo, roubar, é o mesmo, é um roubo a Primo Levi, que há escrito, se isto é o nome, porque há escrito muitas vezes, se isto é uma imagem, porque a aproximação das crentes à imagem não faz pensar que é uma imagem, porque a imagem é vista, é tratada como se fosse um ser humano, não é? Como tal, não é uma imagem. Este investimento de poder se faz assim, rezando, orando, hablando, prometendo, fazendo peregrinações até o santuário da Virgem, e também de uma outra forma, que é vendo Senhora da Saúde de um povo como uma. Aqui é importante uma distinção que me parece que eu gostaria que ficasse muito precisa, e tentarei dizê-lo da forma mais clara possível. Para estes crentes há uma racionalidade muito singular. O princípio de não contradição aristotélico não é aqui presente, porque a Senhora da Saúde é, para os crentes, uma invocação da Virgem, claro. A Senhora da Saúde de Lisboa é a mesma de um outro lugar, pero a la vez, a Senhora da Saúde de um povo é singular. Esta aparente contradição lógica, que para os teólogos e para os outros científicos é algo estranho, para os crentes tem uma perfeita racionalidade. Para eles, a Senhora da Saúde é muito importante, pero, como não dicho, a nuestra é a nuestra, que é diferente das outras.
Como, depois de investir poder, como se pode absorver, transferir esse poder para as clientes? Em minha opinião, de duas formas. A primeira é aquilo que me ponho a chamar uma idealização da Senhora da Saúde. Idealização, criar um ideal da Senhora da Saúde. Duas ideias fundamentais. Por um lado, os crentes concebem uma idealização da maternidade. Muitas vezes a tratam como madre, é a madre. Não que duvidem de que ha sido Deus que ha construído o mundo. Deus é o início e o fim do sofrimento, da vida, claro. Pero para elas, a Senhora da Saúde é uma madre. Há uma perfeita analogia entre a Senhora da Saúde e a crente madre. Não sei como dizer em castelhano, em meu trabalho de terreno, num lugar, num pueblo em Portugal, aí tinha uma imagem que traduz muito bem aquilo que quero dizer. Aquilo que eu proponho chamar, e vou tentar traduzir para castelhano, uma assimetria devocional. Aquilo que eu quero dizer é que há uma imagem da Senhora da Saúde com o ninho ao colo. E há um conjunto de crentes que fazem o mesmo. Com o ninho ao colo, aquilo que querem fazer é tocar na imagem. E eu estava localizado, de um lado tinha a Virgem com o ninho ao colo, do outro lado tinha o crente com o ninho ao colo. E de um lado e do outro eram os mesmos. Era uma assimetria axial. Uma espécie de um espelho em que há uma reprodução do mesmo. Esta similitude é muito importante, porque essa similitude permite pensar que para as crentes podem falar com a Virgem como se falassem consigo mesmas. O segundo elemento de idealização é a saúde. Para estas crentes, ainda que não tenham uma formação em enfermaria ou medicina, apesar de terem inquirido enfermeiras, médicos, para eles, a concessão da definição de saúde é muito cercana do OMS. Muito cercana da definição da OMS, a Organização Mundial da Saúde. Para eles, a saúde não é a ausência de enfermidade, mas é esse bem-estar, que é bem-estar espiritual, bem-estar social, tudo, esse todo. Para elas, a saúde da família, da profissão, o emprego, a harmonia familiar, é para elas também saúde. Aquilo que aspiram é poder ter momentos de saúde. Perante a impossibilidade de uma saúde completa, é ter momentos de saúde. E a Senhora da Saúde é uma Senhora para tudo que é necessário. A segunda idealização é através daquilo que proponho chamar uma homologia de poder. Essa homologia de poder, que tentarei explicar da melhor forma possível, é, por um lado, e num primeiro movimento, uma humanização da Senhora da Saúde. Como se faz essa humanização da Senhora da Saúde? Em primeiro lugar, materializando a imagem. A partir do momento em que a imagem está materializada, ganha uma vida própria. Passa a ter uma vida própria. Não há uma iconografia distintiva da Senhora da Saúde de outras imagens da Virgem. Não há. Muitas vezes ha cambiado a invocação. Passou de uma Senhora de Rosário, por exemplo, para uma Senhora da Saúde. Muitas vezes tem o Niño Cristo, outras vezes não tem o Niño Cristo. Muitas vezes aquilo que fazem é colocar na imagem cabelos
das pessoas que dão, outras vezes colocam brincos, não sei como é que se diz, brincos, que colocam pendentes, colares, roupa, tudo. Há uma vontade muito grande de estar cercana da imagem, para poder berrar, abraçar, tocar. Há uma imagem num pueblo em que, em algumas partes, a imagem já não tem tinta, já não tem color, porque as pessoas passam a mão uma vez e outra vez e outra vez. Essa é uma marca que é uma marca social e é uma marca funcional. Por outro lado, me parece que há um segundo movimento que é uma forma de santificação das crenças. As crentes têm uma estratégia de santificação, uma estratégia, quizás, de divinização. Aquilo que quero dizer é que, para elas, a Senhora da Saúde é um ideal a alcançar. E, para tal, elas se tornam uma boa madre. O que é uma boa madre? Uma boa madre é uma madre que tem a vontade de poder sofrer por seus filhos, por sua pareja, mas tem a disponibilidade para sofrer à la vez de seus filhos. Esta vontade, estas ganas de poder fazer isto, se expressa de várias formas. Por exemplo, há mulheres que se vestem de Senhora da Saúde, há mulheres que querem fazer aquilo que uma das minhas entrevistadas ha hecho, que é andar com a imagem da Senhora da Saúde a seu colo, pegar nela e transportá-la de um lado para o outro. Como ha dicho uma das minhas entrevistadas, é uma madre numa casa, numa habitação, uma madre é uma Senhora da Saúde. Ora, estas trocas criam uma proximidade entre a crente e a Senhora da Saúde. Contudo, nestas trocas, são trocas que aqueles que trocam se dão com as trocas. Não sei se me estou fazendo entender. Cambio. El cambio. Trocar es cambio. El cambio cambian la enfermedad, cambian los objetos, mas cuando cambiam com a Senhora da Saúde, elas cambiam de lugar também. A Senhora da Saúde se torna mais humana e a crente se torna mais divina. E este cambio de lugar faz com que o crente possa ter não apenas as ganas, mas ter o poder para poder fazer coisas. E fazer coisas é ter a capacidade para promover a saúde, para fazer face às aflições. E a Senhora da Saúde se coloca, ou é colocada, num lugar que pode perceber muito bem aquilo que são as dificuldades dos crentes, porque nestes cambios se há humanizado. Se é humanizado porque tem uma imagem, se é humanizado porque os crentes la veem como uma pessoa. Para tentar terminar, me parece que há, para finalizar, outro investimento que é aquilo que me proponho chamar investimento de afetividade. Este investimento da afetividade se expressa como uma espécie de paliativo para fazer face à solidão. Creio que solidão se diz da mesma forma. Solidão não é estar solo, se quedar solo. Solidão. Aquilo que há um pequeno livro de Unamuno, precisamente, que habla sobre a multitude, não é? Que é solitário, transporta consigo a multitude.
aquilo que me parece é que a solidão, a enfermidade, a aflição, hace com que a pessoa se quede sola. E quando se queda sola, quer dizer que as máscaras se quedam, quer dizer que ela se mira a si própria sem nenhum tipo de filtros, de barreiras. E esse mirar a si próprio pode ser muito violento e muito solitário. É necessário que haja uma forma de estes crentes se sentirem menos solos. Este investimento de efetividade serve para alimentar a esperança de que tudo pode se quedar melhor. Como é que tudo pode quedar melhor? Como se hace? Se hace tocando, berrando, rindo, orando, andando, caminhando com a imagem ao colo, pero há situações em que, para mis crentes, um hijo se morre. E aqui é o pior sofrimento para as crentes. E neste sofrimento limite, é interessante porque uma aluna minha, que é médica, me ha narrado uma situação. Um médico que, perante uma mulher que ha perdido seu filho, e ha dito, não se preocupe, você é muito jovem e pode ter outros filhos. E esta mulher ha dito ao médico, nunca mais diga isso a uma mulher que ha perdido um filho, porque nenhum filho pode substituir outro filho. É interessante porque há um escritor português chamado Lobo Antunes, que conta uma história familiar que dos seus irmãos morreu e os irmãos juntos vão contar a la madre que su hijo había morrido. A madre ha dicho uma frase muito interessante. A madre ha dito que uma madre não tem o direito de se quedar viva quando um hijo morre. E passado pouco tempo, se ha morrido. Para mis crentes, que algumas han perdido seus filhos, elas vivem na esperança de suportar o sofrimento, de conseguir viver apesar do sofrimento. Aqui penso em las madres de la Plaza de Mayo, que por certo conhecem, que se quedam na esperança de seus filhos, não é? Caminhando. Aqui me parece que é interessante porque tenho algum gosto em poder socorrer-me da literatura para explicar alguns traços da vida. E penso em um pequeno conto de Borges, chamado Biblioteca de Babel. Não sei se conhece a Biblioteca de Babel, que é por trás daquela desordem, pode haver uma ordem, deve haver uma ordem. Aqui me parece que é o mesmo que por detrás deste desordem, deste caos, há que haver uma ordem. A religião pode servir não para eliminar de uma forma absoluta o sofrimento, mas para conseguir viver com o sofrimento. Encontrar um sentido por a vida. E para estes crentes, para mis crentes, elas se podem e lo hacen, se revoltam contra Deus, e não se revoltam mais porque têm receio, medo de que Deus las possa castigar, mas nunca se revoltam contra a Senhora da Saúde, porque para elas ela é uma madre, e uma madre não quer mal a seus filhos. E elas próprias, como madres, aquilo que querem fazer é fazer com que seus filhos, sua família, se possa quedar sem enfermidade, se possa permanecer com saúde, e para tal recorrem à Senhora da Saúde para que ela as possa ajudar precisamente em busca da saúde. Graças por vossa
atención y aquí en casa espero ter sido o mais claro possível e estou disponível para poder responder a las questões que possam ter y que me possam inquietar, acima de todo. Gracias. Muy bien, Pedro, muchísimas gracias por tu interesante intervención. Bueno, pues ahora abrimos un turno de preguntas para los que estáis al otro lado de la pantalla, también para los que estamos aquí. Diego, cuando tú quieras, pues lo dice e intervenimos. El que quiera que levante la mano, tenemos las herramientas de Zoom. Voy a daros la opción a reactivar vuestros micrófonos, así que el que quiera puede participar. A mí me ha parecido muy interesante todo el estudio que has hecho porque un poco refleja... Un poco más alto, Diego, por favor. No sé, bueno, es para que quede bien grabado. Regular, bueno. El micro está aquí. Inicio otra vez. Que a mí me ha parecido muy interesante la exposición de Pedro porque expone un poco todo lo que conocemos y todo el bagaje que hemos vivido con respecto a lo que es la religión. Ha tocado aspectos muy importantes que muchos de los... recuerdo ahora mismo cuando vas a alguna ermita de las romerías que se dan por aquí, por Andalucía, que encuentras, pues, por ejemplo, cosas que dejan allí que tienen relación con aquello que se le pide a la Virgen, los exvotos, es decir, cuando hay un enfermo que le dejan a lo mejor un trozo de brazo o una pierna porque ha habido un problema físico, te encuentras a lo mejor incluso vestidos de novia de algunas mujeres, es decir, que toca todos aquellos aspectos que humanizan quizás la imagen, como muy bien has dicho. Me has ido recordando y explicando un poco todos esos aspectos que en definitiva se observan en muchos de estos lugares que he comentado. Al principio también has tocado, que yo lo he... Y no sé si... Esa era una pregunta que yo quería hacerte. La mayor parte de las religiones tienen un tronco común o tienen muchas cosas en común con religiones ancestrales anteriores al catolicismo. Incluso el culto mariano podría tener una relación con esos cultos ancestrales prehistóricos femeninos que se conocen o que se intentan explicar de épocas prehistóricas, que pudieran tener un seguimiento hasta la actualidad de esos cultos hacia la madre tierra, hacia la mujer como portadora de la fecundidad del hijo y todo esto. Gracias por el comentario y por la pregunta. ¿Posso responder? Claro, claro. Dos cosas. Claro que hay una semejanza entre el culto a la salud y otros cultos. Claro, estamos a hablar de la llamada religión popular que tiene esos trazos que son comunes y que los crentes aquilo que querem por vezes, aquilo que os teólogos não compreendem, porque les falta antropologia, talvez filosofia no sentido profundo do termo, que é encontrar a racionalidade do outro, que é o crente. E aquilo que quer o crente não é unicamente, depois da muerte, se quedar junto de Deus para sempre. Lo que quiere el creyente es, claro, quedar junto de Dios para siempre después de la muerte, pero antes de la muerte se quiere quedar bien. Quiere se quedar bien, y sí propio y su familia se puedan quedar bien. No que diz respeito a cultos ancestrais, sí, claro, me parece que las grandiosas, as mais diversas, por exemplo, Isis, do Egito. É interessante porque em Portugal havia uma imagem da Virgem de Isis com seu filho Horus,
que ha recibido mucho culto porque los creyentes pensaban que era la Virgen con Jesús. Y no era, es lo mismo, ¿no es? Me parece que la Virgen tem algunos elementos fundamentais das grandes diosas, e as grandes diosas têm elementos fundamentais daquilo que é a vida humana. O culto por exemplo, a Pachamama, não é? O culto à natureza, claro. Há muitas invocações da Virgem que têm que ver com a natureza. Por um lado, a ideia de fertilidade não no sentido restrito do termo, fertilidade no sentido de uma certa forma de eternidade, continuidade. Uma fertilidade no sentido, se quiera, ontológico do termo, de continuidade, não ter fim. Mas a Virgem, em minha opinião, tem outro elemento que é característico das grandes diosas, que é sua virgindade. A virgindade é interessante porque ser madre e virgem tem em si mesmo uma contradição. E essa contradição faz com que estes seres sejam seres que estão para além do humano. Para eu poder fazer face àquilo que me transcende, que é o sofrimento, eu tenho que recorrer àquilo que é transcendente também. A virgindade, mais do que uma questão de caráter sexual, para mim tem outro interesse, que é o início de alguma coisa. Começar de novo. Poder começar de novo. A virgindade não é a ausência de alguma coisa, é a potencialidade, no sentido aristotélico do termo, daquilo que pode vir a ser. E aqui me parece que a Virgem, a Senhora da Saúde, tem um conjunto de arquétipos que são fundamentais na vida humana. E para mim é por isso que, apesar das transformações na religião, apesar das transformações na sociedade, este culto se queda sempre presente. Porque, acima de tudo, estes elementos são elementos fundamentais, estruturantes da vida humana. A saúde não vai desaparecer, não é? A enfermidade não vai desaparecer, o sofrimento não vai desaparecer. E como tal, a Virgem tem um conjunto de ingredientes que são necessários para se quedar sempre acorrendo o culto das pessoas, em particular as mulheres. As mulheres porque há uma forma de identificação com a Virgem. A Virgem que sabe o que é, ao contrário de Deus, ter filhos, sabe o que é o sofrimento, sabe o que é perder um filho, e como tal está em condições privilegiadas para poder ajudar aqueles que conseguem compreender, que Deus não consegue fazer. Na perspectiva das crentes, na minha interpretação da perspectiva das crentes. Muy bien, muchas gracias. Recordad que tenéis ahí la posibilidad de levantar la mano. No veo ahora mismo ninguna mano levantada. Sí, Claudia, cuando quiera. Bueno, muchas gracias. Feliz mediodía, le hablo desde acá, Colombia, América, y quería hacer como algunas anotaciones felicitando al doctor Pedro por su presentación, que fue realmente muy interesante. Para nuestro caso en Colombia, cuando usted hacía todos estos referentes y como que nos presentaba todas estas anotaciones, yo también tomaba algunas notas. Y para nosotros todo lo que usted narra y lo que nos presentaba tiene estrecha relación con el catolicismo, que es la práctica religiosa que pues como que ha tenido mayor fuerza a lo largo de la historia. Y para nosotros, en esa perspectiva histórica, tenía una relación muy importante lo que era la práctica católica y toda esta idealización y todo lo que se presentaba con relación a la Virgen y lo que era el culto de ser mujer. Entonces, aquí se encuentran esculturas donde las mujeres recrean de una forma muy cercana
las poses de lo que tenía la Virgen María. O sea, son mujeres que están en esculturas blancas, que tienen al lado un niño, o sea, formas muy similares a lo que podía ser en algún momento la representación de la Virgen. También las diferentes culturas, perdón, los diferentes religiones, específicamente las comunidades de religiosas, ellas se encargaban de acompañar lo que eran los patronatos, las escuelas hogares, con mujeres de clase alta que lo que hacían era mantener toda esa práctica religiosa católica al lado de las otras mujeres y que nunca se perdiera como esa práctica, siempre era demasiado importante. Y cuando en algún momento se perdía o las mujeres estaban en esa pérdida de la salud porque habían perdido un hijo por alguna cosa, eran llevadas a juicio y esas mujeres que eran llevadas a juicio precisamente eran juzgadas porque se había perdido esa relación o ese lazo que se tenía con el catolicismo o con la maternidad, que era la prioridad o que era el principal don o la custodia que debíamos tener las mujeres. Entonces, me parecía una narración muy bonita, muchas gracias. Encontré mucha afinidad con muchas de las cosas que tenemos nosotros acá en Colombia y quería compartirlos con ustedes en este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Muito obrigado, muchas gracias. Não tenho nada que dizer, a agradecer, então só agradecer, é verdade. Apenas talvez dizer pequeno aspecto, ha sido algo que habíamos hablado durante el café, que é claro que quando nós pensamos em continente americano, la Virgen y Cristo ha servido también para definir una forma de represión, claro, ¿no es? Aquilo que eram as crenças que existiam pré-cristãs, claro, naturalmente. Há um ideal de mulher que está presente na Virgen e que ha servido como forma de aculturação. Pero lo que me interesa más aquí es la creencia profunda que puede estar presente. Esta similitud entre, por ejemplo, la Pachamama, la Isis y otras Cibele y otras grandes deusas. ¿Y por qué que permanecen a lo largo del tiempo? ¿Por qué? Quais são esses arquétipos, no sentido quase com o devido cuidado de Jungianas, de Jung, de Carl Jung, esses arquétipos coletivos que permanecem apesar das mudanças. Lo que fica apesar da mudança. E me parece que aquilo que fica é talvez lo mais importante, porque se fica, se queda. Sí, gracias, Pedro. La profesora Concha Germán ponía una pregunta o un comentario aquí en el chat y decía, no recuerdo el autor, pero creo que hay una idea de que el tema de la virginidad de María, imagino, fue un error de traducción. ¿Usted qué me puede decir al respecto? Se plantea si conoces esa teoría de que la virginidad de María es un error de traducción, me imagino que en los primeros textos de la Iglesia. Agradeço a pergunta. Não puedo falar com grande certeza. Sei que há cada vez mais, não é, uma preocupação com como dizer em castelhano, uma forma de revisitar, de voltar a ver aquilo que é a vida da Virgem, se tem mais erros, se é virgem, se não é virgem, como ha sido a vida de Cristo com Maria Madalena, com escritos de conspirações que podem existir, os mais diversos, não é? De Dan Brown e outros. Pero para mí lo más importante no es saber si la Virgen es virgen o no. Para mí lo más importante es la creencia que ha permanecido de que la María se quedó virgen. Lo más importante no es saber si Cristo ha vivido 33, 34 años, mas la creencia en su existencia.
Parece-me que aquilo que permanece em la crença é mais importante do que a afirmação histórica se é verdade ou se não é verdade. Essa afirmação pode não ser, para mim, o mais importante, não é? Claro que não sou historiador, não é? Me parece que a la vez a história é também uma interpretação, não é? Não podemos aferir se de facto nenhum historiador pode dizer com certeza se la Virgen es virgen o no es virgen. Hombre, a mí me parece importante la historia y el revisionismo es importante, pero sí coincido contigo que desde el punto de vista religioso no es importante en absoluto, o por lo menos para mí, desde mi punto de vista, no es importante en absoluto que la Virgen fuera virgen o no fuera virgen, que Cristo estuviera casado o que tuviera relación marital o sexual con María Magdalena y que tuviera hijos. Eso no es importante. Eso simplemente forma parte de lo que es la vida de las personas en definitiva. No importante lo que tú muy bien has puesto de manifiesto, el simbolismo y lo que puede significar en un momento dado ese empezar de nuevo desde el punto de vista de la virginidad, como inicio, como empezar de nuevo, como en definitiva has dicho. Eso me parece que es lo importante en este aspecto. No, sí, pero claro, yo desde el punto de vista del historiador te digo que el revisionismo y el conocer eso también es importante. Claro. Es muy, muy importante. ¿Hay alguna otra intervención que alguien que quiera? ¿Francisco? Sí, por favor, activa tu micrófono. Me ha gustado mucho porque nos ha hecho como un carrete de fotografía. No sé si podría tratar de hablar más despacio. A mí me cuesta mucho trabajo entender, curiosamente, a los hermanos portugueses no informan, no nos encajamos, y sin embargo sí que se me entiende. Creo que usted sí lo oye mejor que yo, no sé por qué, pero así es. Bueno, me ha encantado porque he estado como viendo un carrete de fotos antiguo, ¿no? O sea, que ha hecho como un reportaje fotográfico muy interesante. Y hay una cosa que quizás yo no lo haya entendido, por eso le pregunta es, toda esa situación de las personas con las que usted ha estado trabajando y de lo que observa y los devotos de la Virgen de la Salud de Lisboa, pero no sé, como me ha faltado, lo digo por mí, yo ya no trabajo en ese campo, pero tenemos que ser muy atentos a esto que le voy a preguntar. Los niveles sociales. Es decir, los niveles sociales yo o no lo he entendido o no lo he captado o no sé si falta, porque hacer una imagen de todo el que se acerca a la Virgen igual, dependiendo de qué rango social o cultural, hay una diferencia abismal. A nosotros nos han enseñado desde jóvenes, cuando estudiábamos en el noviciado, que teníamos que adaptarnos por nuestro trabajo hospitalario a lo que teníamos delante. Por ejemplo, los enfermos mentales, que son personas, pero hay que tener una relación en la región, curiosamente, muy, muy atento. O niveles, niveles altos sociales y tal. O sea, dar una prestación de cuidado religioso, pero siempre muy atento a la procedencia cultural y social de ese cristiano o devoto, no se le quiera demás. Y yo no sé si se me ha escapado o no sé si es que no está en la... Gracias, Francisco. Muchas gracias. De facto, no he hablado sobre eso, no he escapado, no he hablado. Aquilo que puedo decir es que las personas que ha entrevistado tienen diferentes grados de formación, de proveniencia social y cultural. Ha entrevistado pessoas que não ha estudado, que não sabem ler nem escrever, e pessoas que têm grado e pós-grado, pessoas que são de diferentes áreas, de enfermaria, de medicina, de professores,
Acima de tudo, aquilo que puedo dizer com mais certeza é que são mulheres. É a única certeza. Porque não solamente o culto da Virgem da Saúde, mas nas crenças religiosas em Portugal, creio que em Espanha talvez é o mesmo, é uma crença profundamente feminina. No que los hombres no creen en Dios, claro, ¿no? Pero la gestión de la familia, el cuidado de la familia, es un cuidado profundamente femenino y el recurso a la Virgen es hecho por parte de las mujeres. Por lo tanto, não puedo, o único elemento que puedo dizer com certeza é que são mulheres. Aquilo que há notado é que há uma diferença no discurso. Se as pessoas com mais formação acadêmica têm discurso mais próximo da teoria, discurso mais cuidado do que as pessoas que não têm essa formação acadêmica. Sim, essa distinção é importante, pero todos eles mantêm o mesmo culto à Virgem da Saúde. Por lo tanto, há diferenças. Aquilo que é comum é o culto em la Virgem, e o único elemento que se pode dizer no meu estudo é o gênero, ou seja, que é culto profundamente feminino. Me gostaria de salientar outro aspecto. Há uma tendência, por vezes, não creio que ha sido o que este senhor ha dicho, e pedir que se eu não estiver a dizer da forma correta que possam traduzir para castelhano, há uma apreciação, e não ha sido aquilo que ha sido dicho, que o progresso vai acabar com a crença, não é? E que se as pessoas estudam mais, a crença se vai diminuir. Não é verdade, não é? Essa é uma crença que me parece que não é aquilo que os antropólogos, sociólogos han notado. Claro que a crença se ha transformado, mas não é o conhecimento que vai acabar com a crença. Quando nós estudamos historicamente o século XIX, o século XX, em que a formação em Portugal, início do século XX, 90% das pessoas não sabiam ler e escrever. Passado 100 anos, sabem ler e escrever, diria que 99%. Pero lo que permanece é a crença religiosa, que se ha transformado, claro, mas que continua sempre presente. Portanto, não me parece que seja que haja uma relação que se possa dizer que é invertida. Quanto maior é a formação acadêmica, menor é a religião. Não me parece que se possa dizer isto. Queria volver a dizer que não ha sido isto que ha dicho, só para ficar claro, não é? El profesor Ventosa es hermano de San Juan de Dios y director del centro de formación de la Escuela de San Juan de Dios que tienen aquí en el Aljarafe sevillano, en Bollullos de la Mitación, si no recuerdo mal, en Bormujos, ¿no? Bormujos. En Bormujos. Y claro, evidentemente no iba en este sentido, pero claro, sí que estaba poniendo la pregunta sobre si el culto tiene algún tipo de relación con la clase social, como buenamente tú has contestado, ¿no? Sí, porque la riqueza, yo se lo digo, la experiencia es la riqueza que te aporta los niveles culturales a veces no académicos. Es decir, los niveles académicos, los niveles altos socialmente establecidos en la sociedad, son fríos, cortos, críticos y pocos, en general, no estoy hablando en particular. Sin embargo, el otro nivel, que siempre está un poco mal visto, hoy más que antes éramos casi todos iguales, pero sin embargo el aporte rico, profundo,
a veces sorprendente. No sé si usted se habrá sorprendido de tanta gente como habrá visto, pero me imagino que ha tenido que sorprenderse de las definiciones. Ha dicho algo ahí de una señora, pero es muy rico. Entonces, eso, no digo hacer una comparación, no estoy hablando de comparaciones ni que la vida moderna va a desaparecer, ni la atómica lo va a desaparecer. Quiero decir que eso es imposible. Pero sí esa riqueza que a veces habría que aflorarla, no digo, sino como justicia, y para ese grupo aún social que queda de un nivel bajo. Yo, oyendo a los hermanos de América, es algo alucinante, ¿no? La creencia americana con esa mezcla, ya lo ha dicho un poco antes Claudia, ¿no? Pero bueno, no era en ese nivel. Por eso he querido intervenir, porque no era a ese nivel, porque iría en contra de mi opción religiosa. Sí, Muchas gracias, Francisco. En el chat nos dejaba una pregunta también Natalia Pedraza, que, bueno, es un mensaje un poco más largo, a ver si lo podemos leer entero, porque Natalia no se puede comunicar con audio con nosotros. Muchas gracias por la presentación. Realmente es muy importante tener en cuenta estos encuentros entre creencias y búsquedas humanas, en especial en un contexto donde el dolor y sufrimiento están configurando la vida de un paciente que está buscando consuelo para su sentir. ¿Cómo conciliar estas búsquedas religiosas en contextos clínicos donde parece que prevalece el enfoque económico-administrativo? Gracias por la pregunta. Para tal de que hay enfermeros. Me parece que los enfermeros deben ser enfermeros, y si los enfermeros fueren enfermeros, la creencia religiosa tiene que estar presente si para lo enfermo la creencia for de facto importante. Para mí es relevante poder pensar que em contraste com aquilo que muitas vezes os médicos pensam, a religião não começa quando termina a biomedicina. Há uma crença, e é uma crença por parte dos médicos em particular, que é por desconhecimento, que aquilo que chamam milagre começa quando a biomedicina não tem condições para poder curar o enfermo. Não é verdade, é apenas por desconhecimento. Por exemplo, mis entrevistados, aquilo que fazem alguns deles, no mesmo momento em que fazem sua viagem para o hospital, é a mesma viagem que estão pedindo à Senhora da Saúde para fazer face a uma situação de enfermidade. E depois, no percurso da enfermidade, vão continuando, quando mudam de especialista biomédico, podem mudar de especialista religiosa. Claro que a Senhora da Saúde é uma espécie de, usando aqui uma terminologia mais biomédica, é uma espécie de clínica general, não é? Porque falar de tudo, não é? De uma forma holística, claro. Mais do que isso, ao ser Nossa Senhora da Saúde, não habla de uma forma centralizada na enfermidade. Há aqui uma proximidade com a enfermeria, porque aqui, Senhora da Saúde, há, por um lado, a ser face à enfermidade, mas, por outro lado, há uma promoção da saúde. E aqui tem, claro, proximidade com a enfermaria. Me parece, para responder à pergunta, que, de facto, aquilo que é necessário é que os enfermeiros possam ser enfermeiros, e para tal é necessário considerar a totalidade da pessoa, de visão holística, e ter, claro, conhecimentos, competências de cariz sociológico, antropológico, filosófico, histórico, claro, para poder fazer com que a pessoa continue a ser pessoa. Isso é o mais difícil para mim, porque há uma aculturação que os enfermeiros, na minha opinião, têm, à medida que se adensam, que entram no hospital, de serem socializados
una creencia que es biomédica y que pasado poco tiempo se transformó en una concepción del mundo más biomédica y que excluye las dimensiones que son dimensiones que permiten que la persona se quede persona. Para mí es lo más difícil. Hay una exigencia que es a cada momento para un enfermero, que es hacer con que aquella persona continúe persona. Es muy difícil, muy difícil. ¿No? Y si es así, si la persona tiene una creencia, claro, hay que considerarlo. No es la creencia del enfermero, no es la creencia del médico, es la creencia de la persona. Aquilo que es necesario yo no soy católico, no tengo una creencia religiosa. Aquilo que ha hecho es estudiar la creencia de los otros. Y para mí, la creencia de los otros es la verdad. Es tomarla con verdad. Para un enfermero, que no es un antropólogo, aquilo que, a meu ver, tiene que hacer es considerar la creencia del otro como una creencia que es la verdad. Y como tal, considerarlo no proceso de cuidar. Só así es que la persona continúa persona y el enfermero continúa enfermero. Yo, si me permitís intervenir, Sí, yo es que creo que lo has resumido perfectamente y lo resume con una palabra: persona. El enfermero tiene que cuidar y tiene que cuidar a la persona para mantener a la persona como persona, y a la que requiera la creencia religiosa, permitirle la creencia religiosa, la religión que sea. Sí. Da igual. Sí, sí. Porque eso es lo que hace mantener a la persona persona. Y no hay otra forma. Sí, claro. Con todos esos aspectos que tú has tocado, de la antropología, la historia, la sociología, la filosofía. Y fijaros, estamos tocando todo relacionado con el humanismo. Sí. Y eso es lo más importante, porque los enfermeros tratamos personas. Y ese es el centro de nuestra práctica y de nuestra profesión. Y eso me parece que lo has resumido con la palabra persona, perfectamente. Gracias, Diego. Yo quería también comentarte algunas cosas. Bueno, primero un par de matices que yo me permito plantearte para que sigamos discutiendo, ¿no? En algún momento, quizá no hoy. El primero es que el cristianismo no es un monoteísmo. Yo en eso no estoy de acuerdo. De hecho, el catolicismo, por lo menos, no. Toda la fuerza de la imagen de la Trinidad precisamente juega en contra de esa idea de que el cristianismo es un monoteísmo, ¿no? Pero es que además, en concreto con el culto mariano, y en esta tierra de Huelva particularmente, dentro de unos días tendremos la fiesta de Pentecostés, que es la fiesta del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está representado en la paloma, pero aquí hay una confusión en estas tierras onubenses entre el Espíritu Santo y la Virgen, a la que se denomina Blanca Paloma. Lo digo porque me ha parecido brillante tu exposición y me encanta que hayamos tratado la religión desde este punto de vista antropológico, en el sentido de que efectivamente, independientemente de las creencias personales de cada uno de nosotros, podamos abordar la religión como lo que es, como una de las maneras en la que la persona se enfrenta al mundo, intenta sobrevivir en un entorno muy hostil y buscar ese sentido, ¿no? Del que hacía referencia cuando citabas a quién era, a Beckett, ¿no? Cuando decía, lo esencial no se altera, y hablabas del tema del sentido. Bien, eso por un lado, el tema de que el cristianismo no es un monoteísmo, por lo menos desde mi punto de vista. En segundo lugar, o digamos ya por ir a la pregunta, me ha gustado mucho el enfoque tan enfermero con el que lo has planteado, en el sentido de que yo parto de la idea, y creo que eso está en el fondo o en el origen de este seminario. Tengo para mí que la enfermería es la más filosófica de las profesiones sanitarias. ¿En qué sentido? Tal como yo lo entiendo, la filosofía es ser capaz de ponerse en contra del poder y resistir, para que el poder no me corrompa ni me aplaste. Es decir, ser capaz de sobrevivir frente al poder, ¿no? Y en un hospital, en un centro de salud, en donde esté una enfermera, donde esté un enfermero, es alguien capaz de ponerse en un segundo plano para estar al lado de la persona, sin necesidad de ser el que más manda, el que lleva la voz cantante. No, nosotros somos capaces de estar, bueno, somos capaces a veces,
porque a veces el poder también nos gana, ¿eh? Y aplastamos a la persona. Y en eso, los que nos hemos dedicado a la matronería, pues podemos pensar muchas veces cuando abusamos del poder, ¿no? La próxima sesión será la última de este curso, que la va a impartir Mari Carmen Martín Bellido, que está entre nosotros. Va a ir enfocada al tema del empoderamiento femenino en el proceso de la salud perinatal, ¿no? Y ahí muchas veces abusamos de las mujeres en el sentido de que le imponemos cosas a la gente que ellas no quieren, ¿no? En ese sentido te decía que para mí la enfermería es la más filosófica de las profesiones sanitarias. Y ahora viene la pregunta. En tu experiencia como docente en enfermería, siendo antropólogo y conociendo cómo conoces este asunto, ¿podrías comentarnos un poco cómo estás viendo las nuevas generaciones de enfermeras y de enfermeros que van pasando por tus manos? ¿Cómo están recibiendo este asunto? Tú nos decías hace un momento, esa pretensión cientificista, ¿no?, de que el conocimiento, la evidencia que diríamos ahora va a ir quitando de en medio la superstición. Eso no es verdad. Tú has dicho, los sociólogos, los antropólogos, digo, no es verdad. Y ahora yo te pregunto, en el caso concreto de los estudiantes de enfermería, ¿cómo están recibiendo esta realidad de mirar al culto de Nuestra Señora de la Salud u otras prácticas religiosas en el ámbito de la salud? Obrigado, Juan Diego, por las preguntas. Gracias. Empezando por el monoteísmo, ¿no? Para mí, el cristianismo es un monoteísmo, a pesar de tener, claro, hay personas que son una, ¿no? Y no, desde el punto de vista antropológico, no es un problema, ¿no? Porque puede ser una que es tres y tres que es una, no hay aquí una contradicción, desde mi punto de vista. No quería decir respecto a dimensión filosófica de la enfermería, me parece, y concordo, que sí. Pero voy a intentar decirlo de la forma más próxima del mejor castellano, ¿no? Porque estoy pensando en portugués y traduciendo al mismo tiempo para castellano, porque apreciamos el esfuerzo, Pedro. Porque el pensamiento en portugués está bien definido, tal forma preciso que después para traducir para castellano temo que possa faltar una palabra o una idea que possa... me parece que hay una potencialidad, recuperando tal vez la idea de que había hablado de Aristóteles, la potencialidad del relato, hay una potencialidad que es muy grande en la enfermería, pero esa potencialidad me parece que de tal forma grande que utilizada de una forma que no es muy grande. Claro que es utilizada, sí, pero la potencialidad es tan grande para ser filosófica que se queda a medio camino, ¿no? Si tenemos una profesión, como por ejemplo la medicina o otras, que no tiene esa dimensión filosófica tan grande, no se nota, no es evidente eso, ¿no? No caso de la enfermería, essa dimensão filosófica que é de facto muito grande, não é? Essa consideração do outro como persona e, na minha opinião, é solamente isto que hace de um enfermeiro. Se o enfermeiro não toma a persona como persona, não é um enfermeiro. Aqui há uma dimensão ontológica fundamental, não é? La idea de la resistencia a los poderes es una dimensión muy importante. Mas como ha dicho Foucault, donde hay poder, hay resistencia, ¿no? Y esa resistencia al poder está siempre presente y parece que la fuerza de lo enfermero es una fuerza que muchas veces es una fuerza ideológica, sí,
mas después, en la práctica, no se concretiza esa fuerza. Es necesario otras cosas para que lo enfermero pueda ejercer su concepción ideológica y tornarla una concepción práctica. Y es necesario que sea práctica, claro, tiene que ser. Muchas veces, aquilo que me han dicho enfermeros y alumnos es que no hay tiempo. No hay tiempo. Para mí es claro que el tiempo es importante, pero es una falacia. Con muy poco tiempo yo puedo hacer cosas perfectamente malévolas. Posso decir una palabra, ¿no es? Una palabra. Si yo decir una palabra puede ser muy gravosa para una persona. No es el tiempo. Para mí el tiempo es una falacia que me permite me quedar en mi conforto de mi posición ideológica, que no tengo que afrontar el poder instituído. No que diz respeito a mis alunos, me parece que para poder explicar, temos que pensar não exclusivamente em alunos de enfermaria, mas pensar no ensino, não é? Como havíamos falado antes. Me parece que o ensino se ha tornado profundamente pragmático, o ensino se ha tornado profundamente produtivo, o ensino se ha tornado profundamente competitivo. E como tal, as dimensões humanas han perdido seu valor. Podemos, a meu ver, encontrar alunos que podem ser enfermeiros, como poderiam ser uma outra profissão qualquer. Há uma discussão que eu tenho frequentemente não com alunos de enfermaria, mas com enfermeiros que vão fazer pós-grado, porque minha posição é que um enfermeiro deve ter para lá de sua reivindicação sindicais, claro, melhor salário, tudo isso, mas a profissão de enfermaria, tal como a profissão de professor, é uma missão. Em que sentido? Não religioso, claro, não é? Missão no sentido em que aquilo que lo fazem um enfermeiro, aquilo que lo fazem um professor, não é passível de ser cambiado por dinheiro. Não se pode pagar. Não é? Tem que haver uma dedicação que é uma dedicação exclusiva. Tem que haver uma dimensão ontológica, ética, que é incorruptível. Não é? Claro que aqui pode falar professor e pode falar enfermeiro, pero a intenção tem que tentar se aproximar desse ideal. Me parece que em uma sociedade como a nossa, esses ideais não são ideais dominantes, não são ideais valiosos. E como a universidade, como o hospital fazem parte da sociedade, também aí se há reproduzido os ideais dominantes de produtividade, os ideais dominantes de competição, que são esses, e as dimensões fundamentais da formação de pessoas que vão cuidar de outras pessoas, é perdido algum valor. Claro que há alunos que me parece que serão bons enfermeiros. Enfermeiros, eu creio que quase todos serão, não é? A dificuldade não é ser enfermeiro ou ser professor, é ser um bom professor, um bom enfermeiro. Essa é a dificuldade principal. Se nós situarmos a enfermaria, como o ensino, em dimensões muito elevadas, como me parece que deve ser, aí há uma distância que é muito grande entre a potencialidade que podem ser os alunos, futuros enfermeiros, e aquilo que de facto fazem. E me parece que fazem muito menos do que aquilo que podem fazer. Por exemplo, me parece que as dimensões de formação antropológica, sociológica, histórica, filosófica, na formação de alunos tem um valor muito reduzido. Muito reduzido. E sua vida será cuidar de pessoas. Vão cuidar de pessoas. Todas estas dimensões
tiene que tener esa valorización. Me parece que todos mis alumnos serán técnicamente bons enfermeros. Me parece, claro. Mas para ser enfermeiro não chega. É necessário ir mais além e essa dimensão humanística, no sentido abrangente do termo, não está presente nesses alunos e, como tal, é necessário, se queremos não ter uma formação de enfermeiros em uma universidade que reproduza a sociedade, mas temos uma universidade que pueda contrariar, resistir à sociedade. Se a sociedade não há algo que estudo quando faço uma formação sobre a crítica à sociedade ocidental, hablo de conceito de Erich Fromm que é a patologia da normalidade. A patologia da normalidade. O facto de ser normal que as pessoas tenham pressa, que tenham que produzir, não quer dizer que essa normalidade seja boa. Não é buena. ¿No es? Me parece que configura uma patologia. É, de facto, a patologia da normalidade. A universidade, a formação de enfermeiros, tem que resistir a isso e tem que contrapor a isso, propondo uma outra coisa. E essa outra coisa é perceber que vai formar pessoas para cuidar de pessoas. Há um caminho muito grande para mim que a universidade deve fazer e não me parece que está a fazer. Aliás, os professores, me parece que não fazem esse caminho porque os próprios professores o que fazem é reproduzir aquilo que é a sociedade e as dimensões produtivas da própria sociedade. E como tal, os alunos vão reproduzir os professores e temos toda uma cadeia que me parece que não traz consigo o essencial. O essencial será cuidar daquela pessoa, de forma que ela permaneça persona. Tal como a Yourcenar ha dicho que é o imperador que possa permanecer persona. Mesmo não sendo imperador, que qualquer de nós, como persona, possa permanecer persona. ¿Tienes algo de enfermero? Muchas gracias, Pedro. Esperamos que este pequeño seminario esté siendo algo... Sinceramente no lo has podido explicar mejor. Yo le digo a los alumnos una de las palabras que yo le digo durante todo el curso, y perdonar que intervenga, pero es que me estás moviendo. Sinceramente, le digo a los alumnos, lo importante no es la técnica, que es lo que acabas de decir. Lo importante es la persona, lo importante es cuidar, lo importante es desarrollaros como personas porque vais a estar cuidando a personas. Eso es lo importante, que lo has dicho, vamos, de matrícula de honor, Pedro. Ya te lleva buena nota. Que decía que esperemos que este pequeño espacio sirva no solo por lo que hemos grabado en YouTube y esas cosas, sino también por lo que cada uno de nosotros ponga en su entorno para ir generando ese espacio. Vamos a darle la palabra a Claudia, que nos decía también la profesora Concha Germán en el chat que hay un diagnóstico enfermero que se llama sufrimiento espiritual y que requiere formación y tiempo de atención, que son cuidados invisibles. Y nos decía porque estaba de acuerdo con lo que estábamos planteando. Pues si os parece le damos la palabra a Concha y después ya vamos cerrando, salvo que vamos a ser muy breves ya en esta última parte, si os parece. Vale, Concha, cuando tú quieras. Ay, perdón, Claudia. Gracias. No, con esa sensibilidad enfermera yo simplemente quería unirme y utilizar otras palabras que también tenemos en la enfermería, y es que nosotros tenemos una estética que la tenemos visibilizada en algo que llamamos los patrones del conocimiento. Y esa estética precisamente se orienta a que como nosotras cuidamos personas o seres humanos en diferentes momentos de su ciclo vital, es esa forma, es ese tacto con el cual nos acercamos a una mujer que está en proceso de parto o a un niño, niña, adolescente, y es ese toque personal que le damos, no importa que sea una persona mayor, pero cada quien tiene sus propias particularidades y necesita que tengamos esa cercanía, y es ese arte, esa estética en la cual nosotros imprimimos nuestra formación y que no solamente exhibe todo ese conocimiento teórico, sino esa otra sensibilidad
que usted nos ha recreado muy bien. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Bueno, pues entonces, si os parece, lo vamos a dejar aquí. Yo me comprometo, Pedro, a invitarte de nuevo para el año que viene, porque ha habido un asunto que has tocado y que me parece que es muy, muy interesante, que es que ahondemos sobre la capacidad que tiene el cristianismo, y no otras religiones, sino el cristianismo en particular, para la deificación de la persona. Tú decías, la creyente le da poder a Nuestra Señora de la Salud y se torna, y así podríamos decir ahora en una terminología moderna, se empodera a sí misma, ¿no? Pero bueno, son términos con los que hay que darle vueltas, pero efectivamente con eso conectamos con la última sesión de este curso, que va a ser la del mes de mayo. Pero sí me gustaría que incidiéramos el año que viene, si Dios quiere, en esto de la deificación, porque una de las cosas muy características del cristianismo es que le permite a todos sus miembros, el identificarse con el Dios a través del bautismo y a través de las prácticas religiosas, ¿no? Eso no todas las religiones lo tienen. Y creo que además es una de las raíces especiales por las que la cultura occidental se ha formado como se ha formado, sin mantener las separaciones estáticas que hay en otras partes del mundo, ¿no? Bueno, ha sido una maravilla escucharte. Si quieres, cierra tú con unas pequeñas palabras, con lo que te parezca, cierra la sesión y yo ya la despido para la siguiente. Mis palabras son apenas de agradecimiento. Quiero a Juan Diego, y a todas las personas que asistieron, las cuestiones que colocaron. Es decir, que en ponencias como esta no es muy habitual discusiones tan profundas, ¿no es? Y tan interesantes, mismo en el mundo académico, y como tal, para mí fue un grande placer de quedar aquí, y volveré con gusto todos los años aquí para podernos hablar un poco y aprender un poco con vosotros. Gracias. Estupendo, Pedro, muchas gracias. Pues quedamos emplazados todos para el mes que viene, el mes de mayo, en el que escucharemos a la doctoranda María del Carmen Martín Bellido hablarnos sobre empoderamiento femenino en el periodo perinatal. Gracias a todos y hasta pronto.